Kurt Lischka era responsável por aniquilar um povo. Era uma verdadeira fábrica da morte. Não havia vontade de levar os criminosos nazistas à justiça. Os Klarsfeld acreditam em ação. Precisávamos fazer algo. Havia planos na Alemanha para nos matar. Nada os impediria. Caçadores de nazistas na América Latina. Episódio 6. Kurt Lischka. 21 de fevereiro de 1971. Colônia, Alemanha Ocidental. Os ativistas políticos Serge e Beat Klarsfeld vigiam um prédio de apartamentos em um bairro calmo. É o lar do criminoso nazista Kurt Lischka. O trabalho de Lischka era 100% organizar a prisão, deportar e transportar os judeus para o leste, o que, é claro, era o grande eufemismo nazista para exterminar pessoas em campos como Auschwitz. Uma brecha legal protegia nazistas como Lischka de serem processados na Alemanha. Os Klarsfeld assumiram então a missão de mudar a lei e fazer com que Lischka pagasse por seus crimes. Sabíamos que a maioria dos criminosos nazistas que haviam trabalhado na deportação dos judeus da França continuaram na Alemanha sem mudar de nome. Ficamos abismados pelo fato de terem se tornado juízes, empresários, altos oficiais. Beat e Serge queriam fazer com que os alemães soubessem que em seu meio viviam grandes criminosos nazistas. A equipe de marido e esposa viajou de sua casa em Paris para encontrar o criminoso de guerra. Beat ligou para a telefonista em Colônia e não teve problema em conseguir imediatamente o endereço de Kurt Lischka. Kurt Lischka, seu telefone e endereço. Bergisch Gladbacher Strasse. Foi realmente bem fácil. Para Serge, não se tratava de política. Como judeu francês, ele perdeu a família no Holocausto. Vimos quando ele saiu para trabalhar como contador. Ele era um empresário. Mas vários anos antes, Lischka tinha um emprego bem diferente. Como chefe da Gestapo em Paris, ele orquestrou a deportação de 73 mil judeus. Ele foi enviado a Paris, onde chefiava a Secretaria de Assuntos Judeus. Isso não significa cuidar dos judeus, mas sim efetivamente matá-los. Ele organizou a prisão de judeus na França e a deportação deles para Auschwitz. Esse era o trabalho dele, era responsável por aniquilar um povo. Depois da guerra, ele caiu nas mãos das autoridades tchecas. Eles o libertaram em 1950. Ele voltou a viver na Alemanha com sua família e tentava levar uma vida normal. Era um empresário alemão próspero. É extraordinário pensar que alguém pudesse ir de exterminar pessoas a viver uma vida de classe média alta, mas foi o que aconteceu. Nos últimos anos, Lischka havia prosperado. Era executivo financeiro de uma empresa de exportação de grãos em Colônia. Ele transportava grãos exatamente como transportava judeus. Era a mesma atividade para ele. Na manhã seguinte, os Klarsfeld voltaram para a rua de Lischka. Desta vez, contrataram um cinegrafista para tentar filmar o nazista. Os Klarsfeld descobriram o caminho que Lischka fazia para pegar o bonde. Ele precisava pegar aquele meio de transporte para trabalhar em Colônia. Lischka não estava se escondendo embaixo das pedras, ele vivia de forma aberta.
De repente vimos um homem alto. Estava usando um casaco preto, carregando uma pasta e fumando um cigarro. Serge disse, sim, é ele. Filmagem feita por Harry Dreyfus. Era o começo de uma dramática busca de gato e rato que duraria quase 9 anos. Filmamos Lischka quando ele saiu de seu apartamento. Comecei a filmá-lo de um ângulo que pudesse mantê-lo enquadrado o máximo de tempo possível. Eu o seguia permanentemente. Andava bem ao seu lado. Lischka começou a correr. Então comecei a correr também. Fiquei com um olho na rua e fiquei com o olho direito no visor, tentando manter o foco nele. Não queríamos fazer nada contra ele, mas ele pensou que talvez quiséssemos. Ele escondeu o rosto atrás da pasta e pude ver na fita que ele me olhou. Eles certamente se tornaram seu pior pesadelo. No famoso trecho, se vê o grande chefe da Gestapo em Paris correndo como um esquilo, sendo seguido por um cão. Ficou claro para mim que aquele homem era um criminoso. Era só ver a forma como ele agia. Ele tinha medo da verdade que lhes era trazida. Era a verdade que o perseguia, não os Klarsfeld, e sim a verdade de seus crimes. Nós o filmamos até ele entrar no bonde. Tínhamos então um ótimo material de um criminoso nazista correndo pelas ruas de Colônia. Os Klarsfeld esperaram que o filme de Lischka os ajudasse a influenciar a opinião pública alemã. Caçar criminosos nazistas de guerra havia se tornado a missão deles. Ele era um jovem advogado muito inteligente e perspicaz, e ela era babá, mas também tinha uma ótima cabeça. Serge foi quem abriu os olhos de Beate sobre o que havia acontecido durante a guerra. Beate concluiu que, como alemã, seu destino, junto com Serge, era forçar a Alemanha a olhar para seu passado. E a vida deles, desde então, passou a ser uma corajosa campanha contra a injustiça. Especialmente na Alemanha, o casal encontrou obstáculos enormes. Durante aquela época, as redes do Estado alemão e a estrutura legal ainda estavam cheias de pessoas que não estavam interessadas em caçar nazistas, ou porque tinham algo em seu próprio passado para esconder, ou porque conheciam alguém que tivesse. Ex-chefe da Gestapo recebe prisão perpétua. Na verdade, Kurt Lischka já havia sido condenado por crimes de guerra, não na Alemanha, mas na França em 1950. Era incrível, mas se sentia seguro ficando na Alemanha. Pessoas como Lischka puderam ficar em liberdade porque não havia acordo entre franceses e alemães sobre como levar alguns desses criminosos para a França para serem julgados. Os Klarsfeld queriam envergonhar a Alemanha para que adotasse uma nova lei para punir criminosos de guerra como Lischka. E liberaram seu filme para a mídia. O filme foi mostrado em muitos programas em toda a Alemanha e no mundo ocidental. Mas o ultraje público que estavam esperando nunca veio. Nada aconteceu. Houve silêncio e eu disse que eles precisavam reagir. Frustrados com a inércia do governo, os Klarsfeld decidem adotar uma medida radical. Os Klarsfeld, como sempre, decidiram que a única coisa a fazer sobre Lischka não era escrever para membros do parlamento ou advogados. Era adotar ação direta. Eles são filhos dos anos 60 e gostam de montar um evento.
Decidimos tentar sequestrá-lo para levá-lo de volta à França. Eles iam levá-lo de volta à França, os apresentaria às autoridades francesas e diriam: pronto, aí está, façam algo a respeito. A ideia de que tentariam sequestrar um ex-chefe da Gestapo era incrível. Era mesmo. Para levar adiante seu audacioso plano, eles precisavam de ajuda. Eli era um fotógrafo que havia perdido a mãe em Auschwitz. Marco era um amigo da universidade. E Davi era um médico cujas habilidades no judô poderiam se mostrar úteis. Perguntamos a eles: estão prontos para vir conosco? Explicamos o caso e eles disseram sim. Para começo de conversa, nenhum deles estava preparado emocional ou fisicamente. E acho que foi apenas pela forte personalidade persuasiva de Serge que eles resolveram participar. Beate passou aos recrutas a rotina diária de Lišika, depois de ter passado dias em Colônia espionando. Ele saía de manhã para o trabalho, voltava ao meio-dia para almoçar em casa e depois voltava para o escritório. Sabíamos que não seria fácil. Sabíamos que se tivéssemos sucesso, nós o levaríamos para o Ministério da Polícia em Paris. Mas, se não conseguíssemos, seria um caso que mobilizaria a opinião pública na Alemanha. A equipe viajou para a Colônia. Ensaiou o sequestro e, ao finalizar os últimos detalhes, deparou-se com um problema. O carro alugado não estava mais disponível. Eles queriam alugar um carro. Obtiveram a promessa de que teriam um certo tipo com 4 portas, mas quando chegaram lá, o carro tinha apenas 2 portas. E um carro de 2 portas é o pior carro que se pode imaginar para tentar empurrar alguém, principalmente um homem alto como Liška. Não daria para empurrá-lo para dentro. É o primeiro sinal de problema. 22 de março de 1971. No dia do sequestro, a equipe entra em posição. Como sabem, eu fui voluntário no exército israelense em 1967, por isso não temia entrar em ação. O plano era assim. Depois de terem colocado Liška no porta-malas, dirigiriam para a periferia de Colônia e o transfeririam para outro carro alugado para que não fossem reconhecidos ou identificados no caminho para a França. Eles entenderam que aquele era o momento de pegá-lo, de ir atrás dele. Eles tinham o plano. O que não tinham era o pessoal que pudesse realizá-lo. Alguém que realmente conseguisse atingir Liška na cabeça com força. Eles não eram exatamente sequestradores profissionais. No momento crucial, Eli perde a coragem e fica paralisado. Acho que eles não queriam voltar para a França dizendo: nós não tivemos coragem para realizar nosso plano. Então, depois de falharem uma vez, tiveram a coragem aumentada. Em um café ali perto, Serge reúne suas tropas.
Ele os lembra do motivo de estarem ali. Kurt Lischka e centenas de nazistas como ele deviam enfrentar a justiça. A situação era a mesma para todos os criminosos nazistas que atuaram na França. E queríamos mudar aquela situação. Para Serge, em sua mente estavam os gritos e gemidos das crianças que primeiro sofreram a terrível prisão. Depois, a viagem desumana a Auschwitz. E, finalmente, o envio para a câmara de gás. E Lischka, mais do que qualquer outra pessoa, foi peça central para que isso acontecesse na França. Em maio de 1942, Lischka decretou que todos os judeus acima de 6 anos deveriam usar a estrela amarela de Davi. 2 meses depois, ele ordenou a maior prisão em massa da história francesa. Milhares de judeus foram presos durante a grande blitz do Vélodrome d'Hiver, em 16 de julho de 1942. 13 mil judeus foram presos, entre os quais 4 mil crianças. Mais da metade das vítimas reunidas naquele dia morreu em Auschwitz. Se não fosse pelo fato de não termos sido presos naquele dia, nunca teria visto meu 13º aniversário. Simon Jeruquim só foi salvo pela rápida ação de seu pai e sua mãe. Minha mãe decidiu ir até uma faxineira que vivia no bairro, não muito longe, e lhe implorou que ficasse conosco, que deixasse que passássemos a noite na casa dela. Lembro daquele momento porque estava olhando para minha mãe e ainda sofro até hoje. Lembro que fiquei com vergonha por ver minha mãe chorando na frente de uma estranha. E só o que nos disseram foi que seríamos enviados para fazendeiros. Eles não saberiam que éramos judeus. Teríamos que fingir sermos católicos. Saí da casa e foi a última vez que os vi. Foi realmente a última vez. Sinto que parte de mim foi, de certa forma, presa e compartilho o destino de todos aqueles que foram presos e desapareceram. Serge está determinado a fazer o assassino nazista pagar um preço. Era 12h45 quando fizeram a segunda tentativa de sequestro. Eles foram até Lischka na rua e ele era bem alto. Chegamos perto dele. Um pegou uma mão, o outro um braço e outro pegou o outro braço. Ele ficou chocado. Como você ficaria se um estranho chegasse na rua e pulasse em cima de você? Ele era muito pesado e foi muito difícil empurrá-lo. Ele começou a gritar: Hilf, Hilf, socorro, socorro. Ele foi atingido de novo e caiu no chão, ainda consciente, mas confuso e chocado. Bateram nele. Ele caiu no chão e ficou gritando. Então tentaram jogar Lischka no carro. E foi nessa hora que tudo deu terrivelmente errado para a equipe. Eles foram vistos por um policial. Corremos todos para o carro para fugir do policial.
Lischka gritava, eu quero meu chapéu, quero meu chapéu. E isso era tudo o que Lischka e o policial pareciam estar preocupados. Chegou a ser quase engraçado. Nós fomos para a França e Beate ficou para trás, porque ela estava na outra parte da rua. Sabíamos que ela podia voltar sozinha. Não acho que eles pensaram mesmo que iam cruzar a fronteira com a França com Lischka no porta-malas do carro, mas sabiam que deixariam as autoridades envergonhadas. Os Glasfeld não pegaram o homem, mas esperavam que o quase sequestro chegasse às manchetes. Para sua decepção, no dia seguinte, o caso mal foi mencionado. Houve muito pouco no dia seguinte. Apenas um pequeno artigo sobre um homem ter sido atacado na rua. Ligamos então para os jornais. Beate ligou como se ela fosse a vizinha de Lischka. Ela perguntou como era possível que nada fosse escrito enquanto o pobre senhor Lischka era jogado ao chão e atacado por estrangeiros. Eu disse, eram judeus franceses que vieram para sequestrar o ex-chefe da polícia da Gestapo na França. No dia seguinte, havia muitos artigos, porque a polícia foi obrigada a dizer que sim, que houvera uma tentativa de sequestro. Beate decidiu dar um passo além. Voltou para a colônia e assumiu a responsabilidade pelo crime. A polícia veio e ela se apresentou como um dos sequestradores. Imediatamente, Beate disse, eu organizei aquela tentativa de sequestro porque a Alemanha não quer ratificar o tratado entre França e Alemanha. E Kurt Lischka foi nossa primeira tentativa. Polícia de colônia investiga sequestro. A polícia não queria prendê-la, pois entenderam que havia algo acontecendo aqui. Na verdade, era uma manipulação da polícia. Se a Alemanha não colocasse um assassino em massa atrás das grades, Beate sacrificaria sua própria liberdade. Primeiro de abril de 1971. Beate Glasfeld estava de volta à colônia. Ela queria forçar as autoridades a tomar uma atitude contra o ex-chefe da Gestapo em Paris. Ele era o chefe desse departamento em Paris durante a guerra, mas era preciso mostrar o que ele fez, era preciso mostrar pedaços de papel com o nome dele, rubricados por ele, essas coisas. Parte dos documentos a respeito dos judeus haviam ficado aqui na França quando os alemães se retiraram. Tínhamos um arquivo muito sólido e pesado contra Lischka. Conforme se lia a documentação do período de deportação, seu nome estava em todos os telex para Eichmann em Berlim. Ele era o que se chama de burocrata assassino. Meus pais estavam tentando ir para o lado não ocupado, o que eles chamavam de zona livre. Mas foram presos na fronteira e mandados imediatamente para Auschwitz. Lá foram mortos a gás em setembro. Quer dizer, apenas um mês e meio depois que fomos separados. Eles eram tão jovens, tinham 40 e poucos anos. Não quero nem pensar no sofrimento. Isso é demais para mim. Para eles, era intolerável que criminosos daquele nível pudessem ficar sem punição. Lischka tinha de enfrentar a justiça. 1º de abril de 1971. Junto com sobreviventes do Holocausto, Beate entrega seu dossiê sobre Lischka para o promotor em Colônia. Nos reunimos com os promotores do caso Lischka. E o advogado pegou os documentos e eu disse, estou aqui e lhe digo que queríamos sequestrar Lischka. Não conseguimos, mas eu lhe trago arquivos sobre ele. Deliberadamente, Beate apresenta um dilema ao promotor.
Se ele prendesse Beate, provocaria uma mobilização entre as vítimas. E se ele não a prendesse, mostraria que a justiça alemã é incapaz de prender pessoas que agem de forma ilegal, como os criminosos nazistas. A melhor situação para os Klarsfeld era que Lischka continuasse com sua vida normal e Beate fosse jogada na cadeia. As autoridades agiram. Não prenderam Lischka, mas prenderam Beate Klarsfeld. Beate passou as 2 semanas seguintes na prisão de Ossendorf. E cada segundo daquele período valeu muito para os Klarsfeld, porque foi uma vergonha para as autoridades. Aquela mulher estava na cadeia e aquele nazista à solta por aí. Beate e eu decidimos obrigar o parlamento alemão a fazer uma lei dando a possibilidade de julgar esses criminosos. Mas Serge sabe que envergonhar políticos pode não ser o bastante. É claro que havia gente poderosa contra uma lei que dava a possibilidade de julgar criminosos nazistas na Alemanha. Não havia vontade na Alemanha para se olhar no espelho, sabe? Prender gente como Lischka e levá-las a julgamento. Não havia demanda para isso. A injustiça do encarceramento de Beate se torna uma causa célebre. Todos os jornais da França escreveram artigos imensos. Beate Klarsfeld presa em Colônia. Houve protestos imensos organizados por Serge para libertar Beate. Sem nenhum poder, a não ser sua própria coragem, é incrível terem encontrado formas de usar a imprensa para afirmar sua posição moral. As autoridades cedem à pressão pública e libertam Beate sob fiança. Eles elevaram a aposta, dramatizaram justiça e injustiça. Mas para os Klarsfeld, quanto mais eles lutam para levar nazistas à justiça, mais perigos enfrentam daqueles que querem impedi-los. Um dia, em seu apartamento de Paris, eles receberam um pacote que parecia estar cheio de chocolates, de um pretenso admirador. Havia sido enviado por uma pessoa chamada Siegel, um nome judeu, mas as iniciais do primeiro nome e sobrenome eram SS. Serge suspeitou daquilo. Serge tirou cuidadosamente o papel. E dentro havia uma caixa de doces e alguns grãos escuros. Por sorte, Beate e as crianças não estavam em casa. Aquela caixa de doces, na verdade, era uma bomba que havia sido enviada a eles. Então levei o pacote para a polícia. Ele colocou a caixa em uma sacola de compras e a levou até a delegacia. E um de seus amigos disse: "Oi, o que tem aí, Serge?" E ele disse: "Tem uma bomba." A polícia examinou e disse: "Tem sorte de estar vivo." Descobriram 300 gramas de dinamite e 500 gramas de pregos. Havia meio quilo de explosivos perigosos que teriam destruído totalmente o apartamento. Os Klarsfeld tiveram muita sorte mesmo.
A extrema-direita na Alemanha tinha planos de nos matar. Os Klarsfeld recebem carta-bomba. E colocaram suas vidas e seus corpos em risco livremente. Levávamos as ameaças muito a sério, mas nunca paramos. Maio de 1973. Beate eleva as apostas de novo. Grávida de 6 meses e com o apoio dos sobreviventes de Auschwitz, ela vai ao escritório de Lischka para fazer um protesto. Ela nunca teve medo, nunca teve nenhum medo. Confrontado por seus acusadores, o moderno executivo mostra sua verdadeira essência da Gestapo. Ele pegou uma arma e colocou um dos que protestavam contra a parede. Ele odiava os Klarsfeld. Certamente tinha medo deles. Ele não teria feito aquilo se não tivesse medo de ser punido. Devagar com nossas demonstrações, estávamos pressionando a sociedade alemã. Juiz liberta manifestantes franceses. Os Klarsfeld eram ótimos manipuladores e sabiam como apresentar uma imagem realmente boa para o público. Eles queriam que a Alemanha lidasse com Lischka. Essa era a nossa estratégia. Serge era um filho do Holocausto. Acho que ele tinha 8 anos quando seu pai foi levado embora. Setembro de 1943. A Gestapo invadiu a casa de Serge. Ele, a irmã e a mãe se esconderam em um compartimento secreto dentro do armário. Começaram a nos procurar e um alemão abriu a porta do armário, colocou todas as roupas para um lado, mas não encostou na madeira. E de manhã, quando os alemães tinham ido embora, nós fugimos. O jovem Serge não sabia o que tinha acontecido ao pai. Telefonamos para o promotor alemão dizendo: se não fizer nada para julgar esses criminosos, algum dia alguém irá com uma arma e matará Lischka. Apesar da pressão, ainda não havia movimento entre os legisladores alemães. Em dezembro de 1973, 3 anos depois que a caçada havia começado, Serge não podia esperar mais. Decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Serge viajou sozinho, com uma arma, para a colônia. Eu sabia que a ameaça de matar criminosos nazistas não seria levada a sério até que dessemos uma prova. Se não conseguia justiça pelo sistema judicial, ele teria de fazer justiça com as próprias mãos. Eu esperei Lischka sair do escritório para seu carro. Quando ele chegou no carro, eu o surpreendi e o ameacei com a arma. Serge pegou a arma e colocou na cara dele. Ele estava gritando com medo. Lischka! Eu coloquei a arma na cabeça dele. Lischka estava apavorado. Ele imediatamente acreditou que seria morto. Igual às suas vítimas 30 anos antes, Kurt Lischka foi forçado a olhar a morte de frente. Uma dessas vítimas havia sido o pai de Serge, Arno Klarsfeld. Arno, como milhares de outros judeus franceses, foi deportado pelas ordens do chefe da Gestapo. Meu pai foi enviado para Auschwitz.
Sobreviveu até agosto de 1944 e então morreu. Lischka era a figura principal no assassinato de judeus franceses. Ele ainda estava vivo e ainda podia ser punido, e se ninguém mais o fizesse, então ele o faria. Decidi que eu não havia sobrevivido à toa. Lischka achou que ia morrer. Lischka! Decidi não matá-lo porque seria um ato de desespero. Não atirei. Sorri, dei risada e saí correndo. Colocar um revólver entre os olhos de Kurt Lischka havia sido um assassinato simbólico. Tinha sido sua forma de dizer: queremos justiça, não queremos vingança. Serge voltou a Paris e ligamos para os promotores alemães. Dissemos, se quisermos matar esses criminosos, nós podemos fazê-lo, mesmo eles tendo uma arma, mesmo estando sob proteção. E isso vai acontecer se não fizer o seu dever. Nova lei visa ex-nazistas. Finalmente, depois de muito vai e vem e muita pressão dos Klarsfeld, a lei acabou sendo aprovada. Finalmente obtivemos a ratificação. Foi apenas em janeiro de 1975. 4 anos depois de iniciarem sua campanha, a nova lei foi aprovada e chamada de Lei Klarsfeld, em reconhecimento ao incansável esforço deles. Mas sua luta estava longe de terminar. Lischka e outros criminosos nazistas agora precisavam ser levados a julgamento. Estávamos liderando uma guerra contra aqueles criminosos nazistas. Para conquistar coisas importantes, haviam encontrado uma forma de usar sua engenhosidade, sua coragem, sua ausência de medo sobre o que poderia acontecer com eles. Julho de 1978. 3 anos depois da lei Klarsfeld ter passado, a polícia alemã prende Kurt Lischka pela deportação de mais de 73 mil judeus franceses. Acho que o mais importante foi que aquele homem que confrontamos antes, naquele momento nunca pensou que um dia seria julgado. Passou então a ser possível haver um julgamento em Colônia. Naquele momento ficamos muito felizes. O julgamento agitou vários ninhos de atividades neonazistas contra os Klarsfeld. Durante a noite ouvimos uma explosão e Beate disse, o que foi isso? Eu disse, acho que é o nosso carro. Na garagem, no fundo do bloco de apartamentos onde os Klarsfeld moravam, o carro explodiu em pedacinhos por causa de uma bomba. Investigações subsequentes revelaram que a bomba havia sido programada para explodir quando Serge estivesse levando sua filha para a escola. Então havia sido uma tentativa de assassinato. Neonazistas assumem bomba em carro em Paris. Pode-se ver a bravura dos Klarsfeld ao saber que isso não os impediu. Se alguém fica obcecado com segurança, não faz nada. – 23 de outubro de 1979. Começa o julgamento de Kurt Lischka.
Mesmo que Lischka tenha sido levado a julgamento, os Klarsfeld não pararam por aí. Eles nunca dizem nunca. Eles decidiram que a melhor forma de impressionar o público alemão sobre a gravidade dos crimes pelos quais Lischka está sendo julgado é fazer com que vários ex-prisioneiros franceses de campos de concentração apareçam usando uniformes de prisioneiros com a estrela amarela de Davi grudada. Também sendo julgados por crimes de guerra estão o assistente de Lischka, Ernest Heinrichson, e Herbert Hagen, um líder de alta patente da SS na França durante a guerra. Eles trouxeram 3 réus e os colocaram em uma área protegida por uma cerca. Pareciam 3 empresários. A expressão no rosto deles era tipo: por que estão fazendo isso conosco? Do que se trata tudo isso? Não somos criminosos. Fevereiro de 1980. Para o veredito, os Klarsfeld aprontam mais uma. Eles alugam um trem especial da França levando 1.500 judeus. Eram os trens e os vagões de gado que transportavam os judeus para o leste que os levaram da França para a Alemanha e aos campos de extermínio. Levar um trem de judeus franceses para a Alemanha para o julgamento foi muito simbólico. Houve uma grande marcha pelas ruas de Colônia. Os jovens ficaram do lado de fora, gritando: Lischka assassino! Hagen assassino! Judeus franceses que se sentiam fracos, de repente sentiram que eram um povo forte. 9 anos depois que os Klarsfeld passaram a vigiar o prédio de Kurt Lischka, os 3 réus foram considerados culpados. Acho que pegar esses assassinos é algo que pessoas como eu, da minha geração, teriam uma sensação de, eu não diria felicidade, mas sim de justiça feita de várias formas. Ninguém teria identificado os principais chefes da solução final na França se não fosse pelos Klarsfeld. Lischka foi condenado a 10 anos de prisão. Embora tenha sido condenado a 10 anos, na verdade só cumpriu 5 anos. Foi solto em meados da década de 80 com base em problemas de saúde e veio a falecer em um asilo para idosos. O julgamento de Lischka, para nós, foi um julgamento daqueles que viveram sem punição na Alemanha por mais de 30 anos e que acabaram sendo condenados por uma nova Alemanha. Obrigamos a justiça a fazer algo que não queria. É muito difícil imaginar a profundidade do comprometimento deste casal. Eles estavam unidos em um compromisso até a morte, se fosse preciso. Os crimes nunca foram esquecidos. No final, esses criminosos puderam ser julgados pelos crimes que cometeram. Versão Marshmallow São Paulo.